O milionário escolhe a mendiga negra e revela segredo bomba. Reviravolta braba. Eduardo Albuquerque, playboy de berço, grana que jorra e vida de rei em Sampa, tava um saco. Mesma rotina, mesmas caras, mesmos papos furados nos jardins. Uma mesmice de dar nos nervos. Para botar um pouco de pimenta na vida, ele tascou uma aposta sinistra com a galera no Parigi. Restaurante francês chique pra caramba. Casar com a primeira mina que entrasse pela porta. E não é que o destino, sacana como ele só, foi lá e aprontou. No meio da aposta, a porta se abre e quem entra? Camila, neguinha, cabelo crespo, mó estilosona. Uniforme do iFood amassado e cara de quem encarava um leão por dia. Ela estava ali para entregar um pedido que foi parar na mesa errada. Os amigos de Eduardo quase engasgaram com o champanhe. Cê tá maluco, Dudu? Uma entregadora? De Paraisópolis? Mas Eduardo, sei lá, sentiu um choque. Cansado das patricinhas siliconadas da Oscar Freire, a autenticidade de Camila bateu forte. Era tipo um tapa na cara. Ele chamou a mina pra jantar ali mesmo. Pra surpresa geral, o papo fluiu. Camila era inteligente, tinha garra e uns sonhos que botavam a vida fútil de Eduardo no chinelo. No meio do riso e da conversa. Pum! A bomba. Camila tava grávida. A história por trás da gravidez era barra pesada. Daquelas de dar nó na garganta. Eduardo ficou balançado. Mas a noite não tinha acabado. No caminho para casa, o pai de Eduardo ligou. A voz tensa. A construtora da família estava metida numa parada feia. Um novo empreendimento de luxo que ia botar famílias para correr de uma comunidade carente. O mundo de Eduardo virou de cabeça para baixo. Culpado pela situação de Camila. Puto com a sujeira da família, ele resolveu investigar. Só que mexer com os negócios sujos do pai despertou a fúria de Patrícia, ex-sócia e cobra criada, disposta a tudo para manter o poder. Naquela noite o sono não veio. Camila, o bebê, a favela, tudo martelava na cabeça de Eduardo. Ele precisava fazer alguma coisa. No dia seguinte foi atrás de Camila. Precisava entender o que estava rolando. Mas encontrou a mina em frangalhos. Alguém tinha deixado um envelope anônimo na porta dela. Dentro, fotos antigas, sinistras, e uma ameaça escrota. Um segredo do passado de Camila. Uma coisa que ela jurava ter enterrado. Tinha voltado para assombrar. E agora, a vida dela e do bebê corriam perigo. Quem mandou as fotos? Que segredo do cão Camila escondia? E como Eduardo ia se meter nessa enrascada? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer o alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quem mandou as fotos? Que segredo do cão Camila escondia? E como Eduardo ia se meter nessa enrascada? Eduardo sentiu o baque. Camila em frangalhos, o bebê, a chantagem. Aquilo não era só uma aposta que deu errado. Era a vida real gritando na cara dele. Ele pegou o envelope, as fotos amareladas, umas imagens bizarras de um ritual. Sei lá, umas coisas pesadas mesmo. Camila tremia, sem conseguir falar. Calma, neguinha. Respira. A gente vai resolver isso. Ele pegou o celular. Ia ligar pro seu segurança. Chamar uns caras para dar um jeito nessa história. Mas Camila segurou a mão dele com força. Não, não chama ninguém.
Isso é pior do que você imagina. Ela começou a chorar de novo, um choro desesperado, de quem carrega o mundo nas costas. Eduardo se sentiu impotente, mas sabia que não podia fraquejar. Precisava ser o porto seguro dela, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Me conta, Camila. Confia em mim. O que essas fotos significam? Ela respirou fundo, limpou as lágrimas com as costas da mão e começou a falar, a voz embargada. Contou de uma comunidade isolada no interior da Bahia, onde ela nasceu. Contou de tradições antigas, de rituais de cura, de uma fé que misturava candomblé e crenças indígenas. E contou do segredo. Ela era descendente de uma linhagem de sacerdotisas, mulheres com poderes especiais, capazes de coisas que a gente não vê todo dia. Eduardo arregalou os olhos. Ele, o playboy de Sampa, envolvido com uma sacerdotisa, a vida dele tinha virado um filme doido. Mas a pior parte ainda estava por vir. Camila revelou que naquela comunidade existia uma profecia sobre uma criança que nasceria com um poder imenso, capaz de trazer equilíbrio ao mundo ou destruição total. E as fotos? As fotos eram de um ritual antigo, um ritual para selar os poderes dessa criança, para protegê-la do mal. E eles acham que essa criança sou eu, ela sussurrou, o rosto pálido. Eles acham que o bebê que eu estou esperando é essa criança da profecia. Eduardo ficou sem ar. Aquilo era surreal demais para ele. Mas olhando nos olhos de Camila, ele sabia que ela não estava mentindo. E sabia que a vida dela, a vida do bebê, estavam em perigo. De repente, um estrondo. A porta da casa de Camila foi arrombada com violência. 2 caras encapuzados invadiram o barraco, armas em punho. "Cadê a bruxa?" Um deles gritou, a voz rouca. Eduardo se jogou na frente de Camila, protegendo-a com o corpo. Os caras eram grandes, fortes e estavam determinados a levar Camila embora. A luta foi rápida e brutal. Eduardo, apesar de ter grana, nunca tinha se metido em uma briga de verdade. Levou um soco na cara que o fez cambalear. Mas antes que os caras pudessem agarrar Camila, uma força invisível os arremessou contra a parede. Os 2 capangas caíram no chão, inconscientes. Eduardo olhou para Camila, apavorado. Ela estava de pé, os olhos brilhando com uma luz estranha, as mãos estendidas na direção dos caras. Eu não queria fazer isso, ela murmurou, a voz carregada de culpa. Mas eles iam me machucar, iam machucar o meu filho. De repente, a barriga de Camila começou a brilhar. Uma luz forte, intensa, que iluminou todo o barraco. E no meio daquela luz, uma voz antiga, poderosa, que ecoou no ar. A profecia se cumpriu, a criança chegou, e o mundo nunca mais será o mesmo. E então, a luz se apagou, e Camila desmaiou nos braços de Eduardo. Eduardo sentiu o corpo de Camila amolecer nos seus braços. Aquele brilho todo, aquela voz. Que piração era aquela? Ele deitou Camila no chão, meio em choque, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Os 2 caras ainda estavam desmaiados, jogados contra a parede. "Camila! Camila, acorda!" Ele batia de leve no rosto dela, desesperado. De repente, a porta da frente escancarou de novo. Só que dessa vez, não eram bandidos. Era a Dona Maria, vizinha fofoqueira, com os olhos arregalados. "Que gritaria é essa aqui, meu Deus? Aconteceu alguma coisa?" Ela perguntou, já entrando e olhando tudo com a maior cara de pau. Eduardo não sabia o que dizer.
Como ia explicar que a mina que ele estava ficando era uma espécie de, sei lá, sacerdotisa cósmica grávida? Dona Maria, calma. Foi só um mal-entendido. Ele tentou disfarçar, mas a Dona Maria já tinha visto os dois caras caídos. Mal-entendido. É? Esses aí estão mais para desmaiados. Chamou a polícia, moço. Antes que Eduardo pudesse responder, Camila abriu os olhos. Ela parecia confusa, meio zonza. O que aconteceu? Ela perguntou com a voz fraca. Dona Maria arregalou ainda mais os olhos. Você que me diga, minha filha. Que zona é essa aqui? Camila olhou para os lados. Viu os caras desmaiados. A Dona Maria encarando ela e a ficha caiu. Ela fechou os olhos com força, como se quisesse que tudo aquilo fosse um pesadelo. E aí aconteceu. A reviravolta. Aquela que ninguém esperava. Dona Maria, a vizinha fofoqueira, a senhora que vivia de cuidar da vida dos outros, começou a brilhar. Um brilho igualzinho ao que tinha saído da barriga de Camila. Só que mais forte. Muito mais forte. Ela abriu os braços e começou a flutuar. Sim, flutuar. No meio do barraco a Dona Maria estava voando. E então ela começou a falar. Só que não era a voz da Dona Maria. Era a mesma voz que tinha falado antes. A voz antiga, poderosa. A profecia se cumpriu. A criança chegou. E o mundo nunca mais será o mesmo. Porque eu sou a guardiã. Eu sempre estive aqui. Eduardo e Camila ficaram paralisados. A Dona Maria? A guardiã da profecia? Aquela senhorinha que pedia açúcar emprestado toda semana? A Dona Maria, ou melhor, a guardiã, olhou para Camila com um olhar de decepção. Você falhou, Camila. Você escolheu o caminho errado. Ele não é o escolhido. Ela apontou para Eduardo. O playboy, o cara que estava ali por causa de uma aposta idiota. Ele não era o escolhido? Mas quem era então? De repente, a guardiã estendeu a mão na direção de Camila e, com um movimento rápido, arrancou algo de dentro dela. Uma luz, uma energia. A vida! Camila gritou de dor e desmaiou de novo. A guardiã segurou a energia nas mãos e então ela sumiu. Desapareceu no ar, deixando para trás apenas o silêncio e o cheiro de queimado. Eduardo correu para socorrer Camila. Ela estava pálida, gelada. Ele não sabia o que fazer. Tinha que levar ela para o hospital, rápido. Mas no meio do desespero, ele olhou para as mãos e viu, na palma da sua mão, brilhando fracamente, estava a mesma energia que a guardiã tinha arrancado de Camila. Uma luz pequena, mas poderosa. A luz da criança da profecia. Seria ele o escolhido? Seria ele o escolhido? Mano, o que estava acontecendo? Eu, Eduardo Albuquerque, herdeiro da construtora, o cara que só bebia champanhe francês. Pegava a mina bombada, segurando a luz da profecia na mão. Parecia piada. Mas a Camila ali, desmaiada, pálida, me dizia que a coisa era séria, muito séria. Dona Maria, a guardiã, pensei alto, tentando processar tudo. A vizinha fofoqueira, aquela que vivia pedindo um ovo emprestado, impossível. Mas eu tinha visto, caramba, eu tinha visto. Peguei a Camila no colo, com cuidado. Ela estava leve, frágil. Parecia um passarinho machucado. Precisava levar ela para o hospital urgente. Mas e a luz? O que eu ia fazer com aquela energia toda na minha mão? Saí correndo do barraco com a Camila nos braços. A vizinhança toda já estava na rua, curiosa, comentando. Alguns apontavam, outros faziam o sinal da cruz.
A notícia já tinha se espalhado, rapidinho. Favela é foda, né? Cheguei no carro, coloquei a Camila no banco de trás com o maior cuidado do mundo. Liguei o carro, pisei fundo. Precisava chegar logo no hospital. No caminho, olhei para minha mão de novo. A luz continuava ali, fraquinha, mas firme. Senti um calorzinho bom, uma energia estranha, uma força. Era bizarro, mas eu me sentia diferente, mais forte, mais importante. Cheguei no hospital, parei o carro na porta, buzinei igual um louco. Os enfermeiros vieram correndo, colocaram a Camila na maca, saíram disparados pra emergência. Fiquei ali, parado, vendo eles sumirem pelos corredores. Me senti perdido, sozinho, com aquela luz na mão que não parava de brilhar. Sentei na sala de espera, esperando notícias. Olhei em volta, gente chorando, gente rezando, gente desesperada. A vida ali era dura, real. Nada a ver com as minhas festinhas idiotas nos jardins. De repente, senti uma mão no meu ombro. Levei um susto. Era um cara de terno, cara fechada, desses que mete medo. Eduardo Albuquerque? Ele perguntou, com a voz grossa. Sim, sou eu. Quem é você? O cara não respondeu, só me mostrou um distintivo. Polícia Federal. Você está preso, ele disse sem rodeios. Acusado de sequestro e ocultação de informações. Sequestro? Ocultação de informações? Que palhaçada era aquela? Tá maluco, cara? Eu não sequestrei ninguém. Eu só trouxe a minha amiga pro hospital. O policial me ignorou. Chamou mais 2 caras, me algemaram, me levaram pro camburão. Eu não consegui entender nada. O que estava acontecendo? Já dentro do carro, com a sirene ligada, a ficha começou a cair. A luz, a profecia, a Dona Maria, a guardiã. Aquilo tudo não era coincidência. Era uma armação. Alguém queria me tirar do caminho. Alguém sabia do poder que eu tinha. Mas quem? E por quê? Chegamos na delegacia. Me jogaram numa cela fria, escura. Me senti um bicho enjaulado. A luz na minha mão ainda brilhava, mas agora parecia fraca, assustada. De repente, a porta da cela se abriu. Era o policial de novo, com a cara ainda mais fechada. Temos uma notícia sobre a sua amiga, ele disse, com um tom sinistro. Ela morreu. Mano, eu não acreditei. A Camila, morta? Não. Não podia ser. Não pode ser verdade. Ela estava bem, só tinha desmaiado. O policial me olhou com desprezo. Ela tinha um tumor no cérebro. Já estava condenada. Você só acelerou o processo. Um tumor? A Camila? Doente? Ela não tinha me contado nada. De repente, tudo fez sentido. A profecia, a guardiã, a luz, a Camila sabia que ia morrer. E ela me escolheu. Me escolheu pra quê? E tem mais uma coisa. O policial continuou, com um sorriso cruel. O bebê também não resistiu. Não, aquilo era demais pra mim. A Camila, o bebê, a luz, tudo perdido. Tudo por água abaixo. Senti uma raiva, uma dor, uma angústia que eu nunca tinha sentido antes. Uma vontade de explodir, de destruir tudo. E foi aí que aconteceu. A reviravolta. A parada que mudou tudo. O policial se aproximou da grade com um olhar de superioridade. Sabe, Albuquerque, eu sempre te achei um playboyzinho idiota. Um riquinho mimado que não sabe o que é a vida de verdade. Ele cuspiu no chão, com nojo. Mas agora você é mais útil morto do que vivo.
e com um movimento rápido, ele enfiou a mão pela grade e me entregou uma arma. Uma arma? Na minha mão? Dentro da cela? Use com sabedoria, ele sussurrou, com um sorriso maléfico, e livre o mundo desse fardo. Ele se afastou, rindo. A porta da cela se fechou com um estrondo. Eu fiquei ali, parado, com a arma na mão, tremendo. Olhei para minha mão esquerda, onde a luz da profecia ainda brilhava, fraquinha, quase apagada. E então eu entendi. A Camila não morreu de tumor. O bebê não morreu no hospital. A guardiã não era a Dona Maria. E eu nunca fui o escolhido. Eu era a isca. Eles queriam a luz e eles usaram a Camila, o bebê e a mim para conseguir o que queriam. Mas quem são eles? E o que eles querem com a luz? E principalmente, por que o policial me deu uma arma? Será que ele quer que eu me mate? Ou será que ele quer que eu mate alguém? Será que ele quer que eu me mate? Ou será que ele quer que eu mate alguém? A cela parecia menor, o ar mais pesado. A arma na minha mão pesava 1 tonelada. Olhei para ela sem entender nada. Por que ele faria isso? Para me testar? Para me incriminar ainda mais? Ou para me dar uma chance de me vingar? Passei a mão no rosto, tentando acordar. Era tudo tão surreal, tão confuso. A Camila morta, o bebê morto, a profecia, a luz. E agora, uma arma na mão do playboyzinho que nunca tinha segurado nada mais pesado que uma taça de champanhe. De repente, um barulho, um clique na fechadura. A porta se abriu de novo. Era ele, o policial, com um sorriso no canto da boca. E aí, Albuquerque, já decidiu o que vai fazer? Ele perguntou, com um tom de deboche. Eu não respondi. Só continuei olhando para a arma, sem saber o que fazer. Ele entrou na cela, fechou a porta atrás de si. Se aproximou de mim, devagar. Eu sei que você tá confuso. Eu sei que você tá com raiva. Mas eu tô aqui para te ajudar. Ele disse, com uma voz macia, quase carinhosa. Me ajudar? Você me prendeu. Disse que a Camila morreu. Me deu uma arma. Eu gritei, desesperado. Ele riu. Uma risada fria, assustadora. Eu só tô te mostrando a verdade, Albuquerque. A verdade que você se recusava a ver. A verdade sobre o seu mundo, sobre a sua família, sobre você mesmo. Ele parou na minha frente, bem perto. Olhou nos meus olhos. Você é mais forte do que pensa. Você tem um poder que nem imagina. E eu posso te ajudar a despertá-lo. Ele estendeu a mão. Queria pegar a arma. Eu me afastei, com medo. Não confiava nele. Não confiava em ninguém. Quem são vocês? O que vocês querem? Eu perguntei com a voz tremendo. Ele sorriu. Um sorriso. Largo, revelador. Nós somos a Ordem. E nós queremos o poder. O poder que está em você. A Ordem? Que merda era essa? E a Camila? E o bebê? Por que vocês fizeram isso? Eu perguntei com os olhos cheios de lágrimas. Ele deu de ombros. Efeitos colaterais. Sacrifícios necessários. O importante é que agora você está aqui, com a gente. Ele tentou pegar a arma de novo. Eu me recusei. Apertei a arma com força na mão. Eu não vou fazer o que vocês querem. Eu não vou ser a marionete de ninguém, eu disse com a voz firme. Ele suspirou, impaciente. Que pena. Eu realmente esperava que você fosse mais inteligente. Mas se você não quer colaborar, ele deu um passo para trás e se transformou. Não, não é possível. Eu devo estar delirando. O policial,
Se transformou em outra pessoa. Mais alto, mais forte, com olhos vermelhos e um sorriso diabólico. Era um monstro. Então vamos ter que fazer do jeito difícil. Ele avançou para cima de mim. Eu não tive tempo de pensar. Apontei a arma e disparei. Um tiro no peito do monstro. Ele cambaleou para trás, surpreso. Mas não caiu. Você não entende, ele disse com a voz fraca. Isso só começou. E então ele sumiu. Desapareceu no ar, como fumaça, deixando para trás apenas um envelope. Um envelope na cela, com o meu nome. Peguei o envelope com a mão tremendo. Abri. Dentro, uma foto. Uma foto minha. Uma foto minha com a Camila, no Paris. Só que na foto eu não estava sozinho. Ao meu lado estava ele, o meu pai. E ele estava sorrindo. A foto, meu pai sorrindo, ali, com a gente, no Paris. O mesmo restaurante da aposta maldita. Me sentei na cama da cela, a cabeça girando. Não podia ser verdade. Meu pai, envolvido nisso? Impossível. Ele era meu pai, sempre. Me deu tudo. Sempre me apoiou. Ou fingiu. As lembranças começaram a vir como um tsunami. Pequenos detalhes, conversas soltas, olhares, tudo se encaixando agora. As viagens de negócios que duravam semanas, as reuniões secretas em casa, o tom evasivo quando eu perguntava sobre a construtora. Ele sempre escondeu algo de mim. Mas isso era demais. A luz na minha mão pulsava, fraca, como se estivesse sentindo minha confusão, minha dor. Eu não sabia mais em quem confiar, não sabia mais quem eu era. De repente, um estrondo. A parede da cela explodiu. Pedras, poeira, fumaça por todo lado. Levei as mãos ao rosto para me proteger. Quando a fumaça baixou, vi ela, Dona Maria, a guardiã, flutuando no meio da rua, com os olhos brilhando como faróis. Eduardo, venha, não temos tempo, ela gritou, com aquela voz grossa, poderosa. Eu não pensei duas vezes. Corri para fora da cela, desviando dos escombros. A delegacia estava um caos. Policiais correndo, gritando, carros de polícia com as sirenes ligadas. A guardiã estendeu a mão. Uma luz forte me envolveu. Senti um puxão e, de repente, estávamos voando. Voando por cima da cidade, em direção à favela. Para onde estamos indo? O que está acontecendo? Eu perguntei, desesperado. Seu pai, ele está lá. Ele vai usar a luz para o mal. Precisamos impedir, ela respondeu com a voz tensa. Chegamos na favela. A guardiã me deixou no chão, em frente ao barraco da Camila. Entre, ele está te esperando. A luz te protegerá. Mas cuidado, ele é mais forte do que você imagina, ela disse, antes de sumir no meio da multidão. Respirei fundo. A luz na minha mão pulsava, me dando coragem. Entrei no barraco, e lá estava ele, meu pai, de pé em frente à janela, olhando para a favela. Eduardo, que bom que você veio, ele disse com um sorriso frio. Pai, por que você fez isso? Por que você matou a Camila? Por que você está fazendo isso com a favela? Eu perguntei, com a voz embargada. Ele se virou para mim. Os olhos não eram os mesmos. Havia algo de estranho ali, algo de maligno. Eu não matei ninguém, Eduardo. Eu apenas acelerei o processo. A Camila era fraca, inútil. E a favela é um obstáculo. Preciso construir, preciso expandir. O progresso exige sacrifícios, ele respondeu, com a voz calma, quase gentil. Progresso? Você está destruindo vidas.
Você está... Você está possuído! Eu gritei com raiva. Ele riu. Uma risada alta, estridente. Possuído? Não, meu filho. Eu estou evoluindo. Eu estou me tornando mais forte. E você vai me ajudar. Ele estendeu a mão. Queria pegar a luz. Não! Eu não vou te dar nada. Eu vou te impedir. Eu gritei com toda a minha força. E então a coisa mais bizarra aconteceu. Do corpo do meu pai começou a sair outra pessoa. Uma criatura sombria, grotesca, com asas de morcego e garras afiadas. A criatura se separou do corpo do meu pai e flutuou no ar. Meu pai era apenas um hospedeiro. Você não pode me impedir, Eduardo. Eu sou a escuridão. E eu vou consumir tudo, inclusive você, a criatura disse, com uma voz gutural assustadora. Eu estava apavorado. Não sabia o que fazer. A criatura era indescritível. Era um mal em sua forma mais pura. De repente, a criatura olhou para a luz na minha mão. E seus olhos se arregalaram. A luz é minha. Eu preciso dela. Eu preciso da criança. A criança? Que criança? Antes que eu pudesse perguntar, a criatura avançou para cima de mim. Eu fechei os olhos, esperando o pior. Mas o pior não aconteceu. Em vez disso, senti um choque. Uma onda de energia que me percorreu todo o corpo. Abri os olhos e vi. Da minha barriga estava saindo uma luz. Uma luz forte, intensa, que iluminava todo o barraco. E no meio daquela luz, um rosto. O rosto de um bebê, o bebê da Camila. Mas, como? A Camila não tinha morrido? O bebê não tinha morrido? E por quê? Por que ele estava saindo de mim? A criatura gritou. Um grito de dor, de fúria. Impossível, a criança está em você. Mas como? Ela gritou, desesperada. E então a criatura sumiu. Desapareceu no ar como fumaça, deixando para trás apenas o silêncio. E o bebê, em meus braços. Um bebê brilhando. O bebê sorriu para mim e disse: Pai, pai. O bebê falou. Falou comigo. Me chamou de pai. Mano, eu não estava entendendo mais nada. Nada fazia sentido. A Camila, o bebê, a criatura, meu pai, a luz e agora o bebê falando. Olhei para o rostinho dele, pequeno, sereno, iluminado. Ele sorria para mim, com um amor puro, incondicional, um amor que eu nunca tinha sentido antes. Pai, ele repetiu, estendendo a mãozinha para mim. Peguei a mãozinha dele. Senti um choque, uma energia que me invadiu todo. Uma força incrível. De repente, flashes, imagens na minha cabeça. Coisas que eu nunca vivi. Lugares que eu nunca fui. Pessoas que eu nunca conheci. Vi a Camila. Ela não estava morta. Ela estava em outro lugar. Um lugar bonito, colorido, cheio de luz. Ela sorria para mim. Ela me dizia para ter fé, para acreditar. Vi a guardiã. Ela não era Dona Maria. Ela era uma entidade, uma protetora, uma guerreira. Ela me dizia para proteger o bebê, para lutar contra a escuridão. Vi meu pai. Ele não era mau. Ele era controlado, manipulado, usado. Ele me dizia para perdoá-lo, para salvá-lo. E vi a criatura, a escuridão. Ela não era invencível. Ela era fraca, vulnerável. O medo, ela me dizia, para ter piedade, para libertá-la. As imagens sumiram. Fiquei zonzo, tonto. Caí de joelhos no chão. O bebê continuava nos meus braços, brilhando. Ele não parava de sorrir. Pai, ele disse de novo. Tá na hora.
Na hora? Hora de quê? De repente a porta do barraco se abriu. E quem entrou? A Camila. Viva, linda, radiante. Eduardo, ela disse, com a voz suave. Eu voltei. Eu não consegui dizer nada. Só consegui chorar. Chorar de alegria, de alívio, de emoção. A Camila se aproximou de mim. Se ajoelhou ao meu lado. Pegou o bebê nos meus braços. Beijou a testa dele. Meu filho, ela disse com os olhos cheios de lágrimas. Você está seguro agora. Ela me olhou. Um olhar de amor, de confiança, de cumplicidade. Eduardo, ela disse de novo. Precisamos ir. A batalha final está prestes a começar. Batalha final? Que batalha? De repente um tremor. O chão começou a tremer. As paredes começaram a rachar. A favela inteira começou a desmoronar. O que está acontecendo? Eu perguntei, apavorado. A escuridão está voltando. Ela está furiosa. Ela quer o bebê. Ela quer o poder. Ela quer destruir tudo. A Camila respondeu com a voz tensa. Ela se levantou, pegou minha mão. Vamos, não temos tempo a perder. Precisamos encontrar a guardiã. Precisamos reunir os aliados. Precisamos lutar. Ela me puxou para fora do barraco. E o que eu vi me deixou em choque. A favela não era mais a favela. Era um campo de batalha. Prédios desabando, carros explodindo, pessoas correndo, gritando, morrendo. O céu estava vermelho, cheio de relâmpagos. E no meio de toda aquela destruição, uma figura sombria, gigantesca, apavorante. A criatura. Ela estava maior, mais forte, mais cruel do que nunca. E ela olhava diretamente para nós. Vocês não podem me impedir, ela gritou, com a voz gutural. Eu vou destruir este mundo. E vou começar por vocês. E então ela avançou, na nossa direção, com toda a sua fúria, com todo o seu poder, com toda a sua maldade. Eu olhei para Camila. Ela apertou a mão do bebê e sorriu. Está na hora, Eduardo. Está na hora de você se tornar quem você realmente é. Quem eu realmente sou. De repente, outra voz. Uma voz familiar. Não se preocupe, meu filho. Eu estou aqui. Me virei e vi meu pai, vivo, inteiro e de pé, ao lado da criatura. Como? Ele sorriu para mim, um sorriso frio, calculista, assustador. Você achou mesmo que eu estava do seu lado, Eduardo? Que eu te amava? Que eu era seu pai? Ele perguntou, com um tom de deboche. Eu não consegui dizer nada. Eu te usei, Eduardo. Usei você e a Camila. Usei o bebê. Usei a todos. Eu sempre fui leal a ela. A escuridão. Ela é o meu verdadeiro amor. Ela é o meu verdadeiro poder. Ele estendeu a mão para a criatura, e ela pegou a mão dele. E os dois se fundiram em uma só criatura. A criatura mais terrível, mais poderosa, mais maligna que eu já vi em toda a minha vida. Ela olhou para mim e sorriu. Agora vamos nos sentar. Divertir, meu filho. E então, ela revelou a verdade. A verdade que mudaria tudo. A verdade que destruiria tudo. A verdade que me faria questionar a minha própria existência. A verdade é que a Camila era minha irmã. Camila, minha irmã? O mundo girou. A criatura gargalhou, um som que estilhaçava os ossos. Meu pai, quer dizer, aquela coisa que se dizia meu pai, sorria com escárnio. Surpreso, filhinho? A mamãe nunca te contou essa parte da história? Que Camila, a mãe do seu herdeiro, é também sua irmãzinha de sangue? A criatura se aproximava, as garras prontas para me rasgar em pedaços. A Camila
Ela estava ali, parada, com o bebê no colo. Olhava para mim com pena. Dudu, me perdoa. Eu não queria que você descobrisse assim. A voz dela era um sussurro no meio do caos. Mas o quê? Como assim, irmã? Minha mãe nunca... Mas espera, aquele colar que a Camila usava era igualzinho ao que a minha mãe tinha. Um amuleto de família, ela dizia. Esse colar, consegui balbuciar. Meu pai, a criatura, sei lá o que era aquilo, deu outra gargalhada. Ah, o colar, um presentinho da vovó, para cada uma das filhinhas, para selar o laço de sangue e a profecia. A profecia. Tudo voltava para aquela droga de profecia. Mas a Camila, minha irmã, e eu, apaixonado por ela, tocado por ela, pai do filho dela, a repulsa me invadiu como um soco no estômago. Senti o gosto amargo da traição, da manipulação. A Camila sabia. Ela sempre soube. Eu não sabia, Dudu. Juro. Só descobri há pouco tempo. Quando a guardiã, ela não conseguiu terminar. As lágrimas escorriam pelo rosto. A criatura se cansou do nosso draminha familiar. Avançou para cima da gente, com a fúria de um furacão. Chega de sentimentalismo barato. A criança é minha. De repente, um clarão. A guardiã apareceu do nada, voando. Na nossa direção. Jogou um raio de luz na criatura, que cambaleou para trás, soltando um urro de dor. Corram, eu vou segurá-la, gritou a guardiã, com a voz rouca. A Camila me puxou pela mão. Corremos desviando dos escombros, da destruição. A favela estava virando pó, engolida pela escuridão. Para onde a gente vai? Perguntei, sem fôlego. Precisamos encontrar um lugar seguro, um lugar onde a criança possa estar protegida. Corremos mais, nos embrenhando pelas vielas destruídas. De repente, um buraco negro no meio da rua, sugando tudo para dentro. Cuidado! Gritou a Camila, me puxando para trás. Olhei para o buraco. Uma energia sinistra emanava de lá. Senti um calafrio na espinha. O que é isso? Perguntei apavorado. A Camila respirou fundo. É um portal para outro mundo, um mundo de trevas. A criatura apareceu atrás de nós, bloqueando a nossa fuga. Estava furiosa, com os olhos faiscando. Não vão escapar, a criança é minha. A Camila me empurrou pro buraco. Vai, Dudu, salva o nosso filho. O quê? Não! Eu não vou te deixar! Gritei desesperado. Não temos escolha. Confia em mim. Eu vou te encontrar. Depois. E antes que eu pudesse protestar, ela me empurrou com toda a força. Caí no buraco gritando. E então, tudo ficou escuro. Escuro. E silencioso. Silencioso demais. Quando abri os olhos, não estava mais na favela. Estava em um lugar estranho, sombrio. Árvores retorcidas, o céu vermelho, uma névoa densa que pairava no ar. Olhei em volta, procurando pela Camila, pelo bebê. Nada. Estava sozinho, completamente sozinho. De repente, um barulho, um farfalhar nas árvores. Senti um arrepio na espinha. Algo estava me observando. E então surgiu uma figura, alta, magra, com longos cabelos brancos. Ela se aproximou de mim, com um sorriso enigmático. Olá, Eduardo, ela disse, com uma voz suave. Eu estava te esperando. E ao me encarar, ela revelou. Eu sou sua mãe. Eu sou sua mãe. Mãe? Aquela criatura toda enrugada, com cara de bruxa de filme de terror? Impossível. A minha mãe... Bom, eu achava que minha mão estava morta. Que loucura era essa? Tá maluca? Minha mãe morreu, eu sei disso. Gritei, tentando manter a pose,
mas por dentro estava tremendo que nem vara verde. A velha sorriu, um sorriso que dava calafrios. Morto é um conceito relativo, querido. As aparências enganam. E a verdade é muito mais complexa do que você imagina. Ela se aproximou, estendendo a mão. Tive vontade de vomitar. Não chega perto de mim. Quem é você? O quê? Você quer? Eu sou quem pode te explicar tudo, Eduardo. Te mostrar o seu verdadeiro destino. Te libertar das mentiras que te contaram. Mentiras? Que mentiras? A começar pela sua origem. Você acha que é um Albuquerque? Um playboyzinho mimado? Lê do engano. Ela fez um gesto com a mão, e a névoa ao nosso redor começou a se dissipar. O lugar foi mudando, ficando mais claro, mais familiar. Peraí, essa casa, esse jardim, essa piscina, era a minha casa. A mansão dos Albuquerque, lá em Sampa. Só que diferente, mais antiga, abandonada, assustadora. Reconhece o lugar, filhinho? A velha perguntou, com um brilho estranho nos olhos. Foi aqui que tudo começou, e é aqui que tudo vai terminar. De repente, um estrondo. O chão tremeu, e uma luz forte surgiu no meio do jardim. Uma luz que me cegou por alguns segundos. Quando consegui enxergar de novo, vi meu pai. De novo? Mas ele não tinha se fundido com aquela criatura? Não tinha virado um monstro? Ele estava ali, de pé, com a mesma cara de pau de sempre. Só que diferente. Mais jovem. Mais forte. Pai, o que está acontecendo? Perguntei, completamente perdido. Ele sorriu. Um sorriso que não era para mim. Parabéns, meu filho. Você passou no teste. Agora, você está pronto. Pronto para quê? Que teste? Que droga estava acontecendo ali? De repente, a velha se aproximou do meu pai e fez uma coisa. Uma coisa que me fez gelar o sangue nas veias. Ela beijou ele. Um beijo de língua. Um beijo apaixonado. Um beijo incestuoso. Mas o que é isso? Consegui balbuciar, completamente chocado. E então, a verdade veio como um raio. A velha não era minha mãe. Ela era a mãe do meu pai, minha avó. E ela estava apaixonada por ele. A criatura, a escuridão, tudo fazia sentido agora. A minha família era uma seita. Uma seita de loucos, obcecados pelo poder, pelo sangue, pela escuridão. A Camila, minha irmã, usada como peão nesse jogo macabro. E eu era a peça principal. O sacrifício. Bem-vindo à família, Eduardo, minha avó disse, com um sorriso diabólico. Agora você vai se juntar a nós, para sempre. E então ela se virou para o meu pai e disse as palavras que mudariam tudo. Mate-o, meu amor. Mate-o e prove o seu valor. O poder será seu. Meu pai, com a faca na mão, olhando para mim, com ódio nos olhos. A faca, brilhando na luz, vindo na minha direção. A faca brilhava. Meu pai com aquele olhar de fanático. A criatura gargalhando, saboreando o momento. Faça, meu amor, mostre que é digno. E ele veio, rápido. A faca, fechei os olhos. Era o fim. De repente, nada. Abri os olhos. Meu pai, paralisado. A faca a centímetros do meu peito. E a Camila, ali, na frente, protegendo o bebê. Ela irradiava luz. Uma luz tão forte, tão intensa, que cegava. Chega, ela gritou. Basta de violência, basta de ódio. A criatura se contorceu, urrou de dor. A luz da Camila a estava queimando. Você não pode me impedir. A criatura balbuciou. Eu posso sim. Eu sou a luz. Eu sou o amor. E eu
te perdoo. Perdoar a criatura que destruiu tudo, que matou tanta gente, que manipulou minha família. Mas a Camila, ela era diferente. Ela era a bondade em pessoa. E então, aconteceu. A luz da Camila envolveu a criatura. Lentamente, suavemente. A criatura parou de lutar, parou de gritar, apenas se entregou. E aos poucos foi se transformando em meu pai, de novo, humano, vulnerável, arrependido. Ele caiu de joelhos, chorando, tremendo. Me perdoem, eu não sabia o que estava fazendo. A Camila se aproximou dele, ajoelhou-se ao seu lado, abraçou-o. Eu te perdoo, pai. Eu te amo. E eu também o perdoei. A escuridão tinha ido embora. A luz tinha vencido. Mas a vitória teve um preço. A Camila estava fraca, muito fraca. A luz que ela emanava estava diminuindo. Eu preciso ir, ela sussurrou. Meu tempo acabou. Não me deixe, eu gritei, desesperado. Eu sempre estarei com você, Dudu, no seu coração e no coração do nosso filho. Ela beijou o bebê, olhou para mim, sorriu. Seja feliz, ame, perdoe e nunca, nunca se esqueça da luz. E então ela fechou os olhos e partiu, deixando para trás apenas a luz e o bebê que era a esperança, o bebê que era o futuro, o bebê que precisava de mim. Eu peguei o bebê nos braços, olhei para o céu e sussurrei. Eu prometo, eu vou cuidar de você, eu vou te amar e eu vou te proteger sempre. O bebê sorriu para mim e naquele momento eu soube. A minha jornada estava apenas começando. Mas para onde iremos? Que perigos nos aguardam? Descubra em breve. Ei, você que chegou até aqui, você é um verdadeiro fã. E para mostrar que você faz parte dessa comunidade incrível, você precisa se inscrever agora no canal. É a única forma de não perder as próximas histórias exclusivas que vamos trazer. Esmague o botão de like agora! Isso alimenta o algoritmo e mostra para o YouTube que você quer mais conteúdo como este. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações, suas teorias, o que você achou desse final inesperado. Sua opinião é muito importante para nós. E por último, mas não menos importante, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Mostre que você é um verdadeiro fã e ajude a espalhar essa história. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de fazer tudo isso. Contamos com você.